Boa noite, irmãos. Estamos aí quase chegando ao final da nossa jornada, em que discorremos um pouco sobre alguns aspectos de organização da igreja que ajudam a protegê-la, certo? Hoje nós tivemos uma reunião com a diretoria, com a liderança da Igreja Batista da Parquelândia. Eu gostaria de saber dos irmãos se o cabelo já baixou ou se está arrepiado ainda, né? Que é mais ou menos o que acontece quando a gente faz uma reunião com diretoria de igreja, né? Em que a gente vai trazendo situações que geralmente passam despercebidas ou passam ao largo, ou a gente sabe muito bem, mas a gente deixa como está e que em algum momento a gente precisa atender. Bom, ontem, na minha palestra de ontem, nós começamos a ver os passos práticos que fazem com que nós vamos tomando conta da igreja em termos de administração, certo? Então vocês devem lembrar que nós falamos sobre todos os requisitos básicos para a constituição de uma organização religiosa, para que ela pudesse então inserir o seu dogma doutrinário dentro dos seus atos constitutivos e que o estatuto social da igreja tem a mesma força da Constituição para fins da matéria que trata da administração eclesiástica, certo? Uma frase que normalmente nós falamos é que o estatuto social da igreja é o reflexo da transcendência na imanência. O estatuto social da igreja é o reflexo da transcendência na imanência. Ou seja, o estatuto social da igreja, ele reflete os valores espirituais e transcendentais na materialidade da igreja visível, certo? Então a igreja visível, essa igreja militante, que é diferente da Una Sanctam, que é diferente da igreja invisível, que transcende a essas questões materiais. A igreja visível, instituição, ela é protegida na medida em que os nossos valores são definitivamente colocados no papel, especialmente em lugares, em sociedades como o Brasil. Existem dois grandes sistemas no Ocidente de ordenamento jurídico. As sociedades, elas se desenvolvem no Ocidente baseadas em dois grandes estilos ou sistemas de ordenamento jurídico. O primeiro é aquele muito verificado nos países anglo-saxônicos, de matriz inglesa, e que depois também, com a criação dos Estados Unidos, também ali se vê esse grande sistema, que é o chamado direito comum, ou direito consuetudinário, ou em inglês, common law. Esse sistema é um sistema baseado estritamente na oralidade, ou seja, a palavra falada tem um peso muito grande. Normalmente se nota isso, inclusive, porque a sociedade como um todo também é muito fortemente apegada a noções de ética. Eu não sei se vocês já notaram, e talvez se notaram e estranharam, porque para mim, até hoje, às vezes soa muito estranho. Quando a gente está vendo um filme americano, ou um seriado americano, e que a pessoa vai falar uma coisa diante de uma autoridade, por exemplo, eu vou falar diante de um promotor alguma situação. Só está eu e ele naquela sala, mais ninguém. E eu começo a falar alguma coisa delicada, sensível, e a pessoa fala, não fala, porque se você falar isso para mim, eu vou ter que fazer tal coisa. Eu vou ter que tomar uma atitude, eu vou ter que te levar preso, eu vou ter que fazer tal situação. Se você tem que falar isso, chama o seu advogado.
Já viram isso? Em algum filme, um seriado? Não sou estranho para o nosso ouvido, mas espera aí, só tem os dois ali dentro. Eu vou dizer para o cara, depois eu digo que eu não disse, ué. É simples. O cara vai dizer que eu disse, eu vou dizer que eu não disse, fica a palavra, fica o dito pelo não dito, acabou. Mas no sistema de common law, no sistema do direito consuetudinário, a pessoa investida de autoridade, o oficial, então lá eles chamam qualquer coisa lá nos Estados Unidos, por exemplo, é officer. Desde o gari até o delegado de polícia mais graduado. Toda pessoa investida de um cargo público é um officer, ela é um oficial. E ela tem, por conta disso, fé pública, que é muito levada a sério. Até porque se esse cara estiver mentindo, e se ele for pego, caiu a casa para ele. E então, a ética nos países de common law, normalmente é muito elevada. E por isso vocês vão ver, então, que naqueles casos de escândalo, quando começa o primeiro indício de um escândalo público, o oficial vai renunciar ao cargo, o político vai cair, o ministro vai cair e até o presidente da República vai cair. Os mais antigos se lembram de Richard Nixon, presidente dos Estados Unidos, e o famoso escândalo do caso Watergate, que foi um indício muito sério de que havia sinais de corrupção e que, na verdade, nem envolviam diretamente Richard Nixon, mas conseguiram envolvê-lo nessa história e ele teve que renunciar. Né? Então, no sistema de common law, isso é muito comum. Porém, em tese, este sistema é muito menor em termos de, eu não vou dizer de transparência, mas tecnicamente ele é menos favorecido do que o outro sistema, que é o sistema de direito escrito, direito civil. Na common law é tão forte isso que, por exemplo, a Inglaterra não tem Constituição escrita. Aquela Magna Carta de 1215, na verdade, ela é uma carta de direitos. Mas ela não é uma Constituição tal como nós a concebemos aqui na modernidade. Certo? Então, no sistema de direito civil, que é o diretamente herdado de Roma, e que nós também, Roma, depois que Roma caiu, e aí o Papa começa a ter mais influência, mas não tinha mais aquele poder de império, e depois ele ganha poder de império, vocês devem lembrar também um pouquinho na história, em que a Alemanha de hoje assumiu uma espécie de protagonismo na Europa como herdeira das instituições romanas. Eram pequenos feudos, com príncipes em cada um desses feudos, e o colégio desses pequenos principados chamava-se Sacro Império Romano Germânico. Certo? Tanto é que a reforma eclode no século XVI em um destes principados, que era o principado da Alta Saxônia, na região de Wittenberg, onde Lutero era o capelão e professor na Universidade de Wittenberg, que foi fundada pelo príncipe eleitor daquele principado, Frederico II. E ele era um príncipe eleitor do quê? Ele elegia o imperador do Sacro Império Romano Germânico. E todo o conjunto legislativo que vem desta época forma um sistema de pensamento jurídico chamado direito romano germânico, que é de onde vem também depois, juntamente com a inspiração francesa, que também codificou a vida civil, é da onde vem o direito brasileiro. Certo? Então nós herdamos esse conjunto europeu de normas, diferentemente da maneira como os ingleses e americanos administram a justiça. Isso se torna bem claro quando a gente vê esses filmes americanos. Então, se vocês nunca entraram numa sala de audiência no judiciário brasileiro,
não tem nada a ver com o que a gente vê nos filmes, certo? É totalmente diferente a maneira como nós nos relacionamos com o direito. Bom, estou dizendo isso por quê? Porque toda a nossa maneira jurídica de lidar no Brasil, ela é uma maneira essencialmente escrita. O que vale é o que está no papel, não o fio do bigode. Porém, nós temos um paradoxo com relação à nossa cultura eclesiástica, especialmente nas igrejas, nas denominações de missão, como é o caso da Igreja Batista, da Igreja Luterana e das igrejas reformadas em geral, que são missões europeias, certo? E muitas das que passaram pelos Estados Unidos. Porque o que acontece é que nas igrejas de missão, especialmente as americanas, as inglesas, tá? E também muito da holandesa e da Europa setentrional, eles vêm com essa cultura de common law. Ou seja, as disciplinas eclesiásticas, a maneira como se organiza, está muito ligada na ética das pessoas e não no documento escrito. Então nós vemos muitas vezes situações de processos disciplinares dentro das igrejas em que ficou tudo aqui no fio do bigode. Os irmãos se reuniram numa reunião, disciplinaram o fulano disse que aceitou a disciplina e está tudo certo. Um mês depois o cara sai da igreja, entra na justiça, pede indenização por dano moral e ainda pede a devolução de todas as ofertas que o cara deu na igreja nos últimos 5 anos. E aí o juiz vai chamar a igreja para contestar, para responder àquela acusação, né, processual. E aí a gente vai dizer o quê? Não, nós reunimos lá com o pessoal, e isso, e foi aquilo outro. E o cara vai dizer, não reunimos nada, vocês estão aí mentindo. Olha aí vocês, tudo grandalhão, líder da igreja, eu pequenininho aqui, me dei mal com vocês aqui, eu quero indenização. E a prova escrita, ou a chamada prova material, é fundamental para que haja, então, o que nós chamamos em juridiquês de verossimilhança das minhas alegações. Deus do céu, que coisa é esta? Eu preciso demonstrar ao juiz que os meus argumentos não são uma historinha, mas que eles refletem a realidade dos fatos. Certo? E a gente faz isso primordialmente juntando provas materiais num processo que, juntamente com o meu testemunho falado, e aí a técnica advocatícia e do juiz para poder extrair numa audiência o que é verdade e o que não é verdade, e aí ele conhecer a causa, certo? Então, nós estamos sempre, irmãos, olhando, como nós dissemos, inclusive, na reunião mais cedo, nós somos meio que profeta do Apocalipse aqui, certo? Porque a perspectiva com que a gente monta uma documentação de igreja é esperando o problema. É prevendo a situação de conflito, é prevendo o risco que a gente pode correr como igreja, para então tentar diminuir, se a gente não conseguir eliminar esse risco. Certo? Então, de modo bem prático, essa é a proteção que nós estamos tanto conversando aqui da igreja visível. E a base jurídica para isso é o sistema de direito sobre o qual o Brasil está fundamentado, que é o sistema, então, de direito romano-germânico, de direito civil. Ok? Bueno. Então, nós fomos até o pedido de registro da igreja. Agora nós temos a igreja registrada lá no órgão competente, que é o cartório de registro de pessoas jurídicas. Este é o ambiente oficial no Brasil que registra, que dá legalidade aos atos constitutivos e às alterações nas organizações religiosas. O que a gente registra ali? A gente registra o estatuto, caso se interesse o regimento interno,
as alterações e consolidação do estatuto e também as atas mais importantes da igreja. Irmãos, boa noite. Existe uma diferença gigantesca entre isto e uma outra coisa chamada reconhecimento de firma. Ok? Nós temos uma expressão, normalmente a gente fala, chega a gente lá no escritório e sempre fala assim, não, nós fizemos o documento no cartório, está tudo certo. E aí quando nós vamos ver o que é o documento no cartório, o que é registrado no cartório, eles usam essa expressão. Não, nós fizemos o contrato registrado no cartório. Na verdade, o que eles fizeram foi o reconhecimento da firma apenas, e não o registro do documento. Qual é a diferença? Reconhecimento da firma é apenas a autenticidade daquele documento, daquela pessoa que assinou, que inclusive o presidente Bolsonaro acabou de sancionar lei que está tirando essas exigências da maioria dos documentos públicos, certo? Embora isso vai ainda demorar a acontecer na prática. O registro no cartório serve para quê? Para que serve eu registrar o documento da igreja? Nós dissemos para vocês que o registro do documento da igreja não é o nascimento da igreja, que ela nasce antes, que ela nasce quando os irmãos se reúnem como igreja. Certo? Nós temos congregações aqui na Parquelândia, certo? Essas congregações têm CNPJ, pastor Cleiton? Não. Elas deixam de ser igreja por causa disso? Não também. Elas são igreja mesmo antes do CNPJ. Para que serve o registro, então? Quem se arrisca aí? Um só, pelo menos, se arrisca aí, pô. Menos o doutor Tiago e a galera do direito. Ninguém vai se arriscar? Adquire personalidade jurídica. Sim. Isso. A prestação, o registro dela faz com que ela nasça juridicamente. Certo? E, além de vincular a comunidade interna dos fiéis que subscrevem aquele estatuto, porque a partir de então, cada pessoa que entra na igreja, que é recebida como membro, ela está concordando automaticamente com aquela ordenança jurídica. O registro a cartório também fará esta obrigatoriedade, essa relação, ter efeito contra terceiros. Ou seja, pela ficção jurídica, toda a comunidade passa a ter ciência da existência daquela entidade. Certo? Então, vamos fazer um exemplo na nossa vida prática. Eu tenho um imóvel. Aí eu quero vender esse imóvel para o pastor Cleiton. Acertamos o preço. E fazemos um documento, um contrato particular desse imóvel, em que ele começa a me pagar e ele toma posse do imóvel. Só que quando ele vai tomar posse do imóvel, comprou de advogado, né? Então tinha que ter rolo. De repente, chega um oficial de justiça lá, dizendo o seguinte, não, esse imóvel aí está penhorado. Está penhorado numa dívida que o doutor Jean tem com o doutor Tiago. E como é que fica o pastor Cleiton nessa história? O que aconteceu aqui, nessa relação? Certo? O imóvel só pode ser vendido no Brasil, a transmissão da propriedade ela só acontece, por exigência da lei, a partir da celebração de uma escritura pública. Certo? A gente tem que fazer a escritura do imóvel. Todo mundo está familiarizado com essa expressão. Certo? Só que não para aí. Depois dessa escritura feita no tabelionato, nós temos que pegar ela e levar lá no registro de imóveis. E nós temos que averbar esta escritura lá no registro de imóveis. Porque aí vai acontecer a vinculação deste negócio jurídico, que era entre as nossas duas partes aqui, ela vai também gerar vínculos contra terceiros. Então, se acontece essa venda aqui, estava tudo certo, e depois acontece uma situação comigo, eu não posso mais vincular aquele imóvel a dívidas que tinham comigo, porque existe, então,
agora uma vinculação contra terceiros, porque foram cumpridos as exigências da lei. Então, este é o fundo aqui do registro no cartório dos atos constitutivos da igreja, certo? Então, é mais um elemento de fortalecimento institucional e de proteção da igreja. Bom, tem o registro. Para onde é que nós vamos agora? Agora nós vamos criar a certidão de nascimento fiscal da igreja, certo? Vai se emitir o documento básico de entrada para registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, os famosos CNPJ, certo? Então, juntamente com a cópia do Estatuto e da ata de fundação, vai se apresentar à Receita Federal do Brasil para a obtenção deste cadastro, que vai ficar vinculado ao sistema de informações da Receita Federal, e a partir de então, todas as transações financeiras em que vinculem aquele CNPJ terão necessariamente que ter a prestação de contas correspondente dentro da rotina administrativa da igreja. E depois de nós fazermos isso, nós vamos começar a obter as licenças necessárias para o correto e bom funcionamento da entidade. E aqui, então, vale uma fala introdutória. Lembram, de novo, lá da conversa toda sobre o Estado laico, que o Tiago falou, sobre o artigo 19 da Constituição. O que o Estado é vedado em relação às igrejas? O que ele não pode fazer? Qual foi o? Embaraçar. Lembra? Embaraçar o funcionamento das igrejas. E a gente vê normalmente, no Brasil, uma enxurrada de exigências do poder público, especialmente municipal, com relação à outorga de licenças para as igrejas. Que normalmente essas licenças elas têm o nome de alvará, certo? Então são alvarás de funcionamento, alvará de instalação de licença e por aí afora, vai mudando conforme a criatividade do município, certo? E nós entendemos que, em geral, embora a obtenção dos alvarás, das licenças municipais, seja muito importante, certo? Vamos começar por aqui, depois a gente volta para outra tela. Embora seja muito importante, nós não podemos permitir que haja uma exigência de determinados alvarás para, então, haver, por exemplo, o deferimento do pedido de imunidade tributária do templo da igreja. Porque se nós estivermos abaixo do município, aquela regra de ouro da igreja ao lado do Estado, ela cai. Certo? Então ela vai ferir dessa forma o decreto 119A lá de 1890, além de infringir o próprio texto constitucional. Certo? Então, se você chegar lá com um pedido de deferimento da imunidade tributária da igreja, e entre os requisitos para que você possa ter o seu pedido analisado pela prefeitura, ele dizia assim, não, tem que ter o alvará de localização aqui da igreja. Ou a sua igreja tem que ter o estacionamento. Estacionamento com carro bonitinho, tudo balizado, certinho. Aí a coluna da esquerda tem que ser pintada de azul e a da direita tem que ser bolinhas. O piso tem que ser azul de um lado e rosa do outro. E eu acho que a lâmpada não devia ser fluorescente assim, ela tinha que ser lâmpada amarela. E vai começar o rol de exigência e não vai parar nunca mais. Certo? Então o que acontece? À medida que você vê essa situação acontecendo, nós estamos diante de um flagrante abuso do poder do Estado contra o fenômeno religioso. Qual vai ser a nossa atitude daí? O que nós vamos fazer? Alguém tem ideia?
Além de contratar os escritórios de advocacia bacana, assim, para trabalhar para os irmãos. Você vai pedir para que o funcionário público, funcionário público com quem eu estou conversando, estou lá com o cara da prefeitura, ele está me exigindo toda essa situação. O que eu vou falar? Eu vou falar o seguinte, meu amigo, eu quero que o senhor então escreva num papel por que todas essas razões que o senhor está me dando aí. Eu não vou dar imunidade porque não tem o alvará de localização e não tem isso, não tem aquilo outro. Porque com este documento, nós estaremos municiados do documento necessário para que nós possamos ingressar na justiça com uma ação judicial muito específica chamada mandado de segurança. Porque houve um abuso da autoridade pública, que passa a ser uma autoridade coatora, e aí dentro de um prazo específico se pode pedir para corrigir isso. A questão é que muitos funcionários públicos, sabendo disso, não fornecem a certidão por escrito. Eles dizem, não, a gente não trabalha com certidão, não. E aí o que acontece? Alguém tem ideia? Bom, o doutor Tiago ele tem uma solução meio drástica para essas coisas. Mas a solução normal é pelo menos a gente ainda tentar argumentar com o cara o seguinte, meu amigo, o senhor é obrigado pela Constituição a fornecer a certidão. Se o senhor não fornecer a certidão, o senhor está incorrendo num crime, que é o crime de prevaricação, que é quando uma autoridade pública se recusa ou demora a cumprir uma obrigação que lhe é imposta por lei. Certo? E aí, inclusive, dá caso de polícia, que é a parte que o doutor Tiago entra, que ele gosta de chamar a polícia e fazer barraco. Né? Aí o cliente fica satisfeito e fala, meu advogado é fera! Só eu que quase morro de infarto quando essas coisas acontecem. Mas isso aí faz parte. Ok, pessoal? Então, importante deixar isso bem claro. Essa exigência de alvarás, ela é salutar todas as vezes que nós estamos diante de necessidades que realmente contam para o bom funcionamento da igreja. E agora vamos pegar uma autorização aqui, ou um alvará, que este não tem opção, este é obrigação da igreja, que é o PPCI, que é o Plano de Prevenção contra Incêndio Obrigatório. E ali já está dizendo por que nós somos obrigados a fazer isso. Por que nesse caso a igreja não tem essa opção? Porque aqui nós estamos diante de um limitador da liberdade religiosa. Lembra que nós falamos dos limitadores ontem? O principal limitador da liberdade religiosa é o princípio que está acima dela, que é a dignidade da pessoa humana. Então é um caso bem prático aqui. Se pegar fogo nesta igreja e não houver as medidas suficientes para que esse incêndio seja combatido, para que ninguém morra queimado, nós não estamos fazendo o quê? Respeitando a dignidade de todos nós aqui. E também dos vizinhos. Porque não adianta, né? A gente não vai conseguir queimar só dentro daqui da nossa propriedade. O fogo se alastra. Entenderam? Querem uma outra medida também importante, que não é alvará, mas que a gente vai falar um pouquinho depois? É a questão sonora. Mas depois nós vamos avançar nisso aqui também. Então, o plano de prevenção contra incêndio, recomendo, assim como recomendei a vocês olharem lá no Estatuto Social como é que estava organizada a igreja, recomendo vocês verem se tem plano de prevenção contra incêndio nas vossas igrejas. E se não tiver, recomendo enfaticamente que se comece urgentemente a tratar de ter um. É um processo, é demorado, é custoso, é necessário. Isto é uma medida prática de responsabilidade, de maturidade administrativa da igreja. Certo? Bom,
ali tem o texto, se vocês quiserem só, a título de curiosidade. O decreto 119A de 1890, temos o português ainda mais arcaico, mas é uma norma plenamente em vigor, é uma norma que está vigorando. Então, se alguém falar também que não precisa cumprir essa norma porque ela é muito antiga, aí vocês podem... Oi? E nós já ouvimos isso, né? Então, a gente pode também dizer que estão revogadas as leis de Newton, que são mais antigas ainda, né, do que essa. Tem muita legislação antiga que está em vigor. A Lei Áurea, por exemplo, também é antiga, né? Então, tantas outras leis que são antigas, o Código Comercial de 1850, ainda outorgado. Cadê o monarquista aqui? Não está aqui. Tinha um monarquista ontem veio conversar comigo. Então, foi outorgado por Dom Pedro II, por graça de Deus e unânime aclamação dos povos, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. Né? Era bonito esse texto, né? Diferente do presidente da República sanciona, decreta. Né? É diferente. Então está aí o fundamento jurídico do que nós estamos falando, juntamente com o atual texto da Constituição, foi recepcionado esse texto, juntamente com o artigo 44, parágrafo 1º do Código Civil. Certo? Muito bem. Registrei. E agora, então, o que fazer? Agora, então, som. E aqui a gente está vendo uma situação bem prática nas igrejas que tem que ser levada em consideração. Tá? Até então, essa situação do barulho nos cultos públicos era tratada de uma maneira. O poder público, especialmente por influência de um ente, de uma instituição, perdoe-me o pessoal do direito que quer seguir essa carreira, mas tem que ter muita oração com esse povo. Muitos dos agentes do Ministério Público, que têm a função constitucional de serem fiscais da lei, vão muito além e muitas vezes motivados por ideologias, e muitas vezes motivados por uma repulsa à igreja, têm ido muito além para dificultar, para embaraçar o funcionamento de igrejas. E a situação do barulho, então, ela sempre tinha sido tratada como contravenção penal de perturbação do sossego. Eu estou me esforçando aqui, pastor, para ficar quietinho, paradinho aqui. Assim. Está difícil, mas eu estou me segurando aqui. Colocar cola. O Tiago, eu quero ver como é que vai ser com ele. Estou curioso. Então, nós temos observado que tem acontecido uma mudança, porque a contravenção, ela não é um crime, certo? Ela é uma ofensa de menor potencial lesivo. Então, ela sempre é tratada, nunca como, a reprimenda nunca é com a perda de liberdade, e sempre com uma pena restritiva de direitos. Porém, a legislação ambiental, que foi a grande moda da última década no Brasil, aumentou sensivelmente a pena por crimes ambientais. E a poluição sonora passou a ser um crime ambiental, que é tratada com pena de reclusão. O pessoal do direito sabe, então, que quando um crime é tratado com pena de reclusão, é muito mais grave do que aqueles que são tratados com pena de detenção. Ok? Então, a pena de reclusão, e aí o que acontece? É processado uma vez, como a pena de reclusão é de menos de 4 anos, não tem regime fechado, e eu tenho a possibilidade de fazer uma transação penal. Só que se eu incidir de novo, eu já não tenho mais essa possibilidade, eu vou ter a suspensão condicional do processo. E se por acaso for uma terceira vez, aí é chilindró. Então vocês imaginem o pastor sair algemado da igreja. Que cena, hein, pastor? Que cena, hein, pastores? Né? Obviamente que a coisa não chega a ser tão dramática assim, a não ser que, sei lá, vocês coloquem aqui, bota para quebrar mesmo, né? Aí complica. Mas a poluição sonora é uma situação bem sensível.
é só o meu monitor? É só, tá. E, de novo, nós estamos diante do limitador básico da liberdade religiosa. E por que isso, gente? Porque é um direito natural das pessoas terem o quê? Propriedade. E entre os atributos da propriedade está também o direito sagrado de descansar na sua propriedade. Então, se eu tenho aqui um conjunto de pessoas que, pela sua opção religiosa, resolve fazer vigília a noite inteira, e na vigília, até as 3 da manhã é louvorzão, e das 3 em diante é oração, mas não são gemidos inexprimíveis, são bem exprimíveis. Deveriam ser até espremíveis. Aí, eu tenho essa liberdade de fazer isso? Tenho. Toda. Desde que não faça ao outro o que não quer que façam a você. Então, façam um projeto de isolamento acústico na igreja, para que apenas vocês e os santos anjos e o Espírito Santo de Deus usufruam deste momento, mas não os vizinhos. Porque fazer missão com os vizinhos é um pouco diferente disso, certo? Eu acho que não é um testemunho muito eficiente a gente usar da barulheira para perturbar o sossego alheio. Ok? Então, o grande perigo é nós nos perdermos no respeito à dignidade humana, nesse aspecto. Certo? E se acontecer de a gente sofrer um processo por poluição sonora, eu garanto para vocês que isso é bem chato. Né? É bem complicado. Vamos adiante. Quero alterar o estatuto. Mudou aí ou não? Mudou. Bom, aí, alterações de estatuto. O que vale a regra de ouro aqui? As normas do estatuto atual. Então, aquele papo de assembleia soberana, a gente já sabe que aquilo é um papo da carocha, já pode calar o irmãozinho, dizendo não é assim. Né? Estatuto, as regras que estão ali, desde a forma e o tempo de convocação, a gente estava falando sobre isso, né? E nós vimos isso acontecer, em que a assembleia foi feita, era um tema sensível, era difícil, a igreja estava dividida, e passou uma determinada matéria, um grupo da igreja ficou satisfeito, o outro ficou insatisfeito, isso aí também não tem novidade nenhuma, mas teve um que ficou muito insatisfeito. E aí o que aconteceu? Ele entrou na justiça para tentar invalidar aquela decisão. A justiça pode se meter nas decisões que uma igreja toma? Depois de todo esse papo que nós estamos falando de liberdade religiosa aqui com vocês? Pode? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Esse povo não responde, pastor Cleito? Pode ou não pode? Pode, não pode, pode. Tá bom, vocês não querem falar, tudo bem. Então eu vou responder já. Não pode, certo? Não pode se meter, vírgula. E isso é lindo no direito. O direito nunca termina em ponto. Ele termina sempre em vírgula. Ou ponto e vírgula. Mas ponto não. Tá? Desde que aquela decisão tenha respeitado todo o procedimento formal previsto no Estatuto Social. E nesse caso dessa Assembleia, faltou um detalhe. O pessoal esqueceu do edital de convocação da Assembleia, que tinha que ser apregoado no mural da igreja uma semana antes da realização da Assembleia. E o cara, não sei como, conseguiu provar isso na justiça. Resultado, foi anulado judicialmente o efeito daquela decisão, e o juiz mandou fazer o quê? Convocar nova assembleia dentro dos ditames do Estatuto Social. Imaginem o transtorno disso dentro da casa de Deus. Afinal de contas, trata-se de uma assembleia de igreja, em que assuntos difíceis também são tratados.
Então, qual é a nossa necessidade de proteção? Atentarmos aos detalhes. Isso é muito importante. Então, temos que atentar aos detalhes para que haja a possibilidade de mudança. Quanto tempo eu tenho? 20. Então, vamos de imediato para a última parte aqui da nossa sessão. Não sei se acabou a bateria aqui. Que é tratarmos de responsabilidade civil. Bom, nós já falamos várias situações aqui, desde o início, de que embora nós vivamos num oásis de liberdade, em que nós tenhamos... essa foto está bonita, né, tia? O pastor Cleiton, no caso. Deixa eu fazer um chamego no pastor Cleiton. Pô. Aí, nós estamos falando de liberdade, mas todos nós já temos muito claro que liberdade não é absoluta. Acabamos de falar sobre o limitador aqui, que é o limitador da dignidade humana. O outro limitador, as regras do estatuto. Isso significa dizer que a igreja, então, além de ser sujeita de direitos, também é um sujeito de obrigações. Porque existe uma máxima muito importante, que para cada direito corresponde uma obrigação. Isso vai na contramão do espírito desta época, que nós vivemos no mundo como um todo. Hoje em dia nós vivemos o mundo dos afetos, e não o mundo da razão. Então as pessoas acham que para cada desejo corresponde um direito. Mas o fato a verdade é que para cada direito, na verdade, corresponde uma obrigação. Então a igreja também responde. A igreja também tem a obrigação de responder, dar conta dos seus atos. E caso estes atos sejam atos ilícitos, sejam atos passíveis de uma resposta, de uma reparação, a igreja também será chamada perante a justiça para responder e, eventualmente, para pagar. Porque hoje em dia, no mundo moderno, a reparação é uma reparação quase sempre financeira, né? Ou é fazer alguma coisa ou é dar alguma coisa, certo? Bom, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem, diz o artigo 5º, inciso 5º da Constituição da República. E o 10º, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Bom, então, nós já entendemos que precisamos reparar aquele ato que vai contra a minha obrigação de ser correto em relação às mais variadas situações envolvendo a dignidade do outro. Pode passar para mim? A igreja também precisa reparar e ela precisa responder. Mais um. Quais os tipos de reparação? Existem dois tipos de dano, por assim dizer, certo? O dano material, de um lado, o dano imaterial, de outro lado. O dano material é aquele muito simples, muito fácil de nós entendermos, porque ele se expressa em uma matéria, não necessariamente uma matéria palpável, mas ele se expressa de uma maneira que se pode entender, certo? Vai desde telefone, por exemplo, que pode cair no chão e quebrar, até uma igreja que pode pegar fogo, até um carro que pode ser danificado, enfim, nós podemos ter vários exemplos aqui. Já o dano imaterial é aquele que atinge valores que resultam um desequilíbrio da dignidade humana por afetar a honra
subjetiva, objetiva, psíquica, moral, intelectual ou espiritual de uma outra pessoa. Então, todos nós somos sujeitos passíveis de responsabilização, tanto material quanto imaterial. Certo? No caso do dano material, eu vejo o ato ilícito na medida em que se comprova que determinada situação aconteceu, o carro quebrou e era eu conduzindo o carro que quebrou. E quebrou porque eu fui imprudente e estava dirigindo de maneira irresponsável. Então, se o carro não é meu, se ele é locado, por exemplo, eu estou obrigado a reparar o dano material do proprietário do veículo. Se eu sou um empreiteiro contratado para reformar a igreja e a reforma, a parede caiu porque eu não acertei o prumo da parede, está ali um dano material que eu preciso reparar. Se eu não, né? Porque nesse caso, nesse exemplo, eu não vou dar eu não. Mas se alguém resolve fazer uma surpresa para o pastor Cleiton, o senhor é o exemplo da noite, resolve fazer uma surpresa para o pastor Cleiton. O pastor Cleiton saiu de férias. Afinal, esse homem precisa descansar também, né, irmã Solange? O pastor Cleiton saiu de férias, foi lá para Gramado, passou em Porto Alegre para comer um churrasco lá conosco. E aí, um irmão, mal passado, picanha mal passada. Aí um irmão resolve fazer uma surpresa para o pastor, dizer, eu vou pintar a igreja inteira. Vai ficar linda. Vai ser assim, fantástico. Aí o irmão toca a ficha, compra tinta, manda ver, e vem pintar. E assim, curiosamente saiu o pastor Cleiton e toda a diretoria da igreja de férias no mesmo período. Você não tinha ninguém aqui para supervisionar a situação. E o cara vai e começa a fazer a reforma, pintar a igreja, e aquela coisa fantástica, e tudo bonito. E de repente toca o celular do cara, ele está lá em cima, e cai da escada, se estatela no chão e vai conhecer Jesus pessoalmente. E aí acontece o seguinte, o cara, o irmão, era casado. A irmã, casado fazia 3 meses, mais ou menos. A irmãzinha, e os dois eram recém-convertidos, inclusive tinham batizado logo no culto anterior ao pastor e sair de férias, para ficar mais legal. Tá? Estão sentindo, né? E aí, o pastor fica sabendo da situação, uma tragédia, aquela comoção toda, e tarará. O pastor volta correndo aqui para Fortaleza, vai consolar a viúva, e a viúva diz, pastor, que tragédia, foi uma tragédia, ele estava com as melhor das intenções, todos nós aqui apaixonados pela igreja e tal, puxa vida, que coisa, e agora, vida que segue, Deus vai consolar o nosso coração e tal. Tudo certo, tudo bem. Só que os pais do irmão, que era recém-casado, então, se o cidadão é casado, mas não tem filhos, quem é o herdeiro legal necessário da pessoa? Os pais. Certo? Então, a ordem de sucessão hereditária é linha reta para baixo, e se não tem linha reta para baixo, linha reta para cima. Certo? E depois linha colateral, e vai até o primo. O primo, na verdade, é parente de 4º grau. Não tem primo em 1º grau, só detalhe aí de utilidade pública. Tá? Primo de 1º grau não existe. Tá? Então, o que acontece? O pai do irmãozinho, que não é crente, na verdade, nunca aceitou essa história do cara se converter para a igreja, para ele, pastor, é tudo sem vergonha. Igreja só existe aí para tirar dinheiro de gente boa. Entra com uma ação na justiça
pedindo duas coisas. A primeira, ele era dependente financeiro do filho. Então ele pede que a igreja seja obrigada a pagar uma pensão vitalícia para ele, até que ele complete 75 anos de idade, dentro da tábua atuarial, a expectativa média de vida do brasileiro. E depois ele pede para a igreja também uma indenização por dano moral. Por quê? Porque pela negligência da igreja em permitir que se fizessem obras aqui sem o uso do EPI e sem as regras mínimas de responsabilidade, o filho dele viesse a falecer. E a igreja não tinha um seguro de responsabilidade civil, e também a igreja não tinha EPI, e a igreja também não tinha nenhum regulamento interno que previsse que um trabalho voluntário para a igreja tivesse que o cidadão maior de idade assinar um termo lá, assumindo a responsabilidade por um acidente que pudesse acontecer. Entenderam a dimensão? O Dr. Tiago falou, isto é um caso real, que aconteceu conosco e que resultou uma indenização pela igreja à família do falecido de R$200 mil. Tá? Um caso. Então, essa é a dimensão da responsabilidade civil na indenização por dano moral ou material. Pode passar, por favor. E aqui, então, mais uma regrinha importante. A indenização, a responsabilidade das igrejas e a responsabilidade civil em geral, ela pode se dar de caráter subjetivo ou objetivo, tá? A regra geral do direito brasileiro, que é de matriz, qual é a matriz do direito brasileiro? Romano-germânica, de direito civil. A matriz do direito brasileiro é, então, de responsabilidade subjetiva. Essa é a regra geral. O que significa isto? Significa que eu preciso, dentro de um processo judicial, ter a prova da culpabilidade daquele que praticou o ato ilícito. Ou seja, não basta eu apontar o fato, eu preciso também demonstrar que aquele cidadão foi o efetivo causador do ato ilícito que gerou o dano. Certo? Então isso gera todo um processo que obedece àqueles princípios basilares de direito natural, que nós também vimos ontem, de contraditório e ampla defesa. Ou seja, o cidadão apresenta o seu caso, e o direito brasileiro diz o seguinte, aquele que alega uma coisa também fica obrigado a provar o fato, certo? Ele tem que provar o direito que alega ter. E, ao mesmo tempo, a pessoa que responde à ação é também obrigada a mostrar por que aquela pretensão está errada. E o processo judicial, então, é esta pretensão, esse pedido, que sofre a resistência da outra parte. O processo é uma pretensão resistida pela outra parte. Ok? Tá ok? Bueno. O que acontece no Brasil hoje é que, por causa, e olha que coisa interessante, e olha o papel da responsabilidade da igreja, responsabilidade agora de maturidade, né? Por causa do nosso senso de impunidade no Brasil, por causa da maneira tão antiética com que não só as autoridades, mas com que a nossa sociedade lida com as coisas, com a famosa lei da vantagem, com o tentar passar a perna ou no governo, ou no coleguinha do lado, ou seja o que for, para ter uma vantagem. E porque quando fazemos isso é premiado pelo Estado brasileiro, porque em vez de punir o mal exemplarmente, não dá nada, o senso comum de impunidade tem mudado o shape da justiça no Brasil.
E nós estamos cada vez mais caminhando para uma situação perigosíssima de termos um sistema legal pensado de uma maneira, que é o processo judicial e leis, com legislação aplicada, tarará, toda aquela ciência do direito romano-germânico, que é a nossa herança, é a maneira como nós conseguimos ver as coisas, caminhando para um sistema de common law. Caminhando para um sistema que não é baseado no processo legal. Imagina o Brasil, como é que seria se nós vivêssemos nesse sistema em que a palavra tem tanto ou mais valor do que o documento escrito. Nós estaríamos fritos, perdidos, porque nós não estamos preparados eticamente para viver isso. E isso se nota de maneira muito sensível exatamente nesse ponto aqui, na responsabilidade civil. Ela está cada vez mais caminhando desse processo todo, em que a gente demonstra culpa, para simplesmente a pessoa ofendida apontar o fato e o juiz dizer: esse fato tem que ser responsabilizado objetivamente, simplesmente porque o fato aconteceu. Vou dar um exemplo bem simples na vida de todos aqui, em que a responsabilidade objetiva já acontece, e de maneira correta. Tá? É o seguinte: restrição de crédito no CPF de alguém por uma dívida nunca contraída ou já paga. Exemplo bem simples que acontece é você descobrir, você vai fazer lá uma compra, e aí você descobre que você está com seu nome inscrito no Serasa. E aí quando você vai tirar um extrato do Serasa, você descobre que tem uma dívida de 15 mil reais num cartão de crédito que você nunca pediu e nunca contratou. E quando você vai investigar a situação, o que aconteceu foi que usaram o seu CPF numa fraude para a emissão de um cartão de crédito. E você nunca contratou. E está lá a empresa de cobrança, inclusive, querendo fazer acordo, querendo resolver a situação. O que acontece nesse caso? Você contrata um escritório de advocacia bacana, tem um lá em Porto Alegre, para resolver os seus problemas acabaram daí, para resolver o problema. O que acontece? Você vai entrar com uma ação judicial, e nessa ação você vai pedir para o juiz, declarar a inexistência do débito, dizendo que você nunca contratou essa situação, pedir lá para a empresa juntar o contrato, que todo contrato de abertura de cartão de crédito tem lá um contratinho, uma formulário em que você assina, vai ficar claramente demonstrado que foi uma fraude, e aí você vai pedir o quê? Uma indenização por danos morais. E essa indenização, ela será objetiva. Eu não vou precisar demonstrar qual foi o funcionário do banco que fez a fraude. Eu não vou precisar chamar a responsabilidade o funcionário lá que assinou o formulário. A instituição tem que me reparar. Se ela quiser, ela vai atrás fazer uma sindicância, fazer lá uma investigação para identificar quem foi o cara que fez a fraude e aí vai responsabilizá-lo subjetivamente. Entenderam a diferença? O que está acontecendo é que cada vez mais nós estamos vendo casos em que a instituição está sendo objetivamente responsabilizada. Lembram lá da primeira palestra, quando eu falei de uma situação envolvendo a Inglaterra, em que uma igreja foi objetivamente condenada a indenizar uma pessoa em função de uma situação de um pastor? Um pastor cometeu um ato ilícito, mas quem respondeu perante o ofendido foi a igreja. E nós estamos vendo, pode passar, por favor, mais uma? E nós estamos vendo exatamente este tipo de situação acontecer no Brasil, envolvendo várias causas. Uma delas é situações envolvendo o culto público. Por exemplo, com essa maquineta aí de filmar coisas e essas várias que hoje inventaram todas essas câmeras de filmagem que tem hoje em dia. Por exemplo, a transmissão de cultos públicos. Situações em que
Pessoas identificaram outras pessoas que estavam participando de cultos em igrejas onde há, por conta das suas convicções doutrinárias, sessões de exorcismo público, ou com outros nomes também, né? E aí, menores de idade participando da sessão e sendo submetidos ao exorcismo, e o pai que não fazia parte daquele culto, é confrontado na rua por pessoas que viram a cena. E hoje em dia está muito fácil isso acontecer, né? Basta um empolgado começar a filmar aí e viralizar na internet. Então, essas situações do culto público, aliadas às situações do púlpito, ou seja, a responsabilidade do que se fala de um púlpito, cada vez mais é testada nos tribunais. E o exemplo da criminalização da homofobia é algo que vem por aí, que nós vamos ter que lidar com isso. O que se fala e como se fala é muito importante. Um caso outro real envolvendo isso que nos chegou foi o caso de um casal de noivos, membros de uma igreja, membros novos também, sempre. Membro novo tem que cuidar desses irmãozinhos. Membro novo da igreja tem que andar, discipular, entender bem pai, mãe, vizinho, relações, tem que ser bem cioso, né? E aí vão casar na igreja. Pastor, beleza, vamos casar na igreja, tudo certo. Só que a gente faz um cursinho de noivos aqui. Pode ser? Não, pode ser, mas só tem todo mundo está por perto, só tem um casal que é de fora, que vai chegar no dia da cerimônia. Pode ser, pastor? Não, tudo bem, a gente manda um manualzinho para eles, não tem problema nenhum. O problema é que perto da cerimônia, 2 dias antes da cerimônia, quando ele vai mandar, vou ficar aqui. Tudo certo. Quando vai acontecer próximo da cerimônia, então vem a nominata dos casais para o pastor poder colocar na certidão. E aí aparece lá, né? Adão e Eva, Adão e Eva, Adão e Eva, Adão e Ivo. Aí o pastor recebe aquilo lá e liga para o noivo, assim, querido, acho que teve uma confusão aqui. Teve uma confusão aqui? Não, é Adão e Ivo mesmo, eles são uns amores. Aí o pastor fala assim, olha, eles podem ser uns amores, uns fofos, mas eles não vão entrar de padrinho aqui na igreja. Como assim, pastor? Vocês sabem que a gente não na nossa igreja nós não casamos pessoas do mesmo sexo. Não, mas eles não vão casar, eles são padrinhos. E ele falou, tá, mas se eu não caso, então também vale para padrinho. Mas onde é que está? Tem alguma coisa lá? Eu não sabia disso, pastor. Não tem nada nas normas da igreja. Não tem nada escrito dizendo que não pode. Não tem absolutamente nenhuma restrição. Os caras estão vindo lá da Groenlândia, estão vindo para cá. Estão chegando. Como é que eu vou fazer? Não vou casar? Não, casar o senhor vai. Só o Adão e o Ivo que não vão poder casar, não vão estar juntos aqui. Resultado, eles falam assim, não vou casar, mas eu vou tocar um processo tão grande que eu vou derrubar essa igreja, eu vou acabar com essa igreja. Decisão salomônica do pastor. Se fez certo ou errado, não sei, o problema é dele. Tá? Ele fez o seguinte, falou assim, bom, então nós vamos ter que fazer assim, ó. Entra as Evas e entram os Adões. Vai ter um Adão a mais do que uma Eva, mas aí o pessoal que não for bom de matemática passa meio despercebido. Então foi um casamento diferente, mas olha a situação. Por quê? Porque o regramento da igreja não estava devidamente preenchido. Por isso nós precisamos ter bastante responsabilidade, certo? Isso seria uma indenização fácil desse pessoal ganhar. Né? Então,
Fica esse conjunto de dicas quanto à responsabilidade civil e a necessidade urgente de nós atentarmos para isso como forma de proteção da igreja. Vamos para o intervalo e na volta falaremos de impostos.